Ela ficou sozinha, abandonada no miolo, e agora com essa verba vai ajudar muito e asfaltar que ela ficou sozinha. Eu acho que é importante a gente ressaltar, falar sobre isso. E ela faz parte com a Maria Cecília Piani. Esse requerimento eu fiz há umas 2 sessões atrás, e muito bem lembrado por Vossa Excelência. Senhor presidente, como foi citado, né, pelo nosso nobre vereador Miltinho, realmente era isso que eu tinha que dizer, que nós estamos aí tentando, todos nós aqui, já vi vários vereadores chegar e dizer que estão buscando, através das suas lideranças, todo o recurso para poder resolver situações que já se agravam em nossa cidade há algum tempo. E nós entendemos muito bem que esse trabalho é importante, constatando que a prefeitura hoje, devido aos problemas existentes de uma forma geral em todas as prefeituras, com os repasses sendo cortados, as entidades têm sofrido muito com isso, a gente tem acompanhado isso também, mas entendemos que é importante trazer recursos de uma forma direcionada. E muitos bairros da nossa cidade necessitam, como foi citado, como cito, e vou buscar realmente recursos da maneira que eu puder com relação ao CECAP 2, a Cristiane de Carvalho, ao Barone e outros bairros que necessitam desses recursos, dessa pavimentação, e principalmente, senhor presidente, que foi cobrado agora recentemente, de novo, com o Jardim Caiçara. Nós sabemos que o Jardim Caiçara é um bairro que necessita também de alguma benfeitoria. Eu sei que lá é um assunto bem delicado, que isso cabe tempo para poder resolver uma situação, mas antes que resolva a pavimentação, que pelo menos dê um carinho especial naquele setor. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Nós temos mais 2 vereadores. O assunto está demais já debatido. Vai ser rápido? Tá. Então, já está demais debatido, é uma verba importante, já foi aprovado em primeira discussão. Bom, senhor presidente, eu quero ser rápido, né? Que nós temos algumas grávidas esperando. E são vários projetos que nós temos na pauta. Algumas grávidas esperando, a Beni estava esperando, amiga nossa, o pessoal está esperando aí, né, Fádia? Né? Até o Tubá, lá do Vila Rio, está esperando a votação desse projeto, porque tem interesse. Dizer o seguinte só. Antes de eu assumir, nós fizemos, através de alguns amigos, umas pessoas que moram no bairro do Santa Cecília e São Francisco, uma pesquisa para saber o que pensava o pessoal daquele bairro. O que eles queriam onde debatesse. Primeira coisa, em primeiro lugar ficou a preocupação deles, a segurança e o tráfico de drogas naquele bairro. Em primeiro lugar ficou isso. Segundo lugar, a preocupação deles, uma área de lazer. Uma área de lazer. E, em terceiro lugar, o asfalto. Isso foi uma pesquisa que alguns amigos meus, que moram no bairro, no Santa Cecília, o Elton, o Sadam, o Bruninho, o Marquinho, o pessoal juntou e andou fazendo essa pesquisa para a gente. Mais alguns amigos, né, o Hernani, que é o assessor, participando de tudo isso já antes de assumir. Em cima disso, nós fizemos uma reunião anterior a isso com o prefeito e pedindo a infraestrutura para o bairro. E disse que iria procurar a deputada Luciana para que colocasse emenda para que nós conseguíssemos essa infraestrutura. E o prefeito, já na época, disse que não preocupasse com isso, que eu preocupasse, então, com a área de lazer, que o asfalto já estava e seria essa verba aqui de 493 mil. E aí o que foi feito? Nós procuramos a deputada Luciana recentemente, né, e pedimos a colocação de 150 mil reais para que fosse feita a área de lazer, e o prefeito colocado. E, inclusive, veio a resposta da deputada Luciana, né, dizendo, com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao seu pleito contido em ofício número 392, tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência que, em audiência com o ministro do Esporte, Orlando Silva, tratei pessoalmente do assunto e já encaminhei ofício solicitando a liberação de emenda parlamentar de minha autoria destinada à implantação e modernização de infraestrutura, esporte recreativo e lazer no bairro São Francisco e Santa Cecília. Vamos se atentar dentro então, da matéria, o que acontece? Hoje mudou-se o perfil do político, de buscar o recurso. Igual o Oripim falou, não existe um dono da matéria, existem várias trabalhando em cima disso. E, com certeza, essa verba vai
trazer muita felicidade para todo mundo buscando recurso. E só para terminar, senhor presidente, até parafraseando o doutor Otávio, nós, vereadores, ficamos muito contentes. Mas, como diz ele mesmo, né, quem é o beneficiado, que mora naquele local, que está todo dia no local, vai ficar muito mais feliz ainda. Eu tenho certeza que isso vai trazer muita alegria à população que mora lá. Só isso, senhor presidente. Continua em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko Bezerra estava inscrito para falar, abriu mão para que a gente possa... o Dr. Kiko está... Então, não havendo mais oradores, está em segunda votação o presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Guilherme de Ávila solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem, eu iria requerer a inversão de pauta, levando-se a discussão e votação o projeto de lei que dispõe sobre o balancete do mês de dezembro de 2008. Vossa Excelência está pedindo a inversão preferencial. De qual? Projeto, o vereador solicita a inversão preferencial do processo 97/2009, de autoria de Existo Hélio Fernandes César e outros, que apresentam um balancete referente ao mês de dezembro de 2008. O quórum necessário é maioria simples, com vista ao vereador Francisco Paula e Silva. Será colocado em votação a inversão preferencial para a discussão desse presente projeto. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inversão preferencial para discussão, porque nós temos gestantes aqui que poderia estar... Eu ainda não falei o resultado. Tá, eu até achei uma desconsideração com o pessoal que estava esperando já há tempos aí. Eu posso colocar novamente em votação, porque eu não dei o veredito final. Senhor presidente, eu acho que não foi entendido. Foi entendido. E as pessoas votaram pela inversão da pauta, pelo menos por... Não anunciei o resultado, vereador Dr. Francisco. Mas o senhor não mas pode... só com relação às gestantes que estão aqui. Certo. Então, a gente faz depois das gestantes. Certo? A gente resolve esse problema. Tudo bem. Tá certo? Tá certo? Então, vamos resolver o problema da gestante e a gente bota logo em seguida. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos analisar o regimento interno. Só um minutinho. Primeiro, vereador André Rezec. Não, senhor presidente, eu ia falar pela ordem, exatamente porque eu até fui falar com Vossa Excelência aí, que o que eu vi hoje nessa sessão foi o que fazia muito tempo que eu não via, nessa legislatura eu não vi. Todo mundo ficar discutindo o sexo dos anjos fora do regimento, porque estava se discutindo, por exemplo, uma abertura de crédito, não asfaltamento de rua,
Abertura de crédito, que é muito diferente. Nós votamos aqui a abertura de crédito do restaurante popular há 3 anos, de farmácia popular há 3 anos, e da abertura do crédito à execução da obra tem uma distância imensa. Como a abertura do crédito ela não é específica para asfaltar tal rua, então começou a fazer muita volta. E desde o começo está muito nítido que a intenção é acabar a televisão para discutir os assuntos sérios. E agora está demonstrando mais uma vez isso. É lamentável, senhor presidente. Tudo bem. Pois não, pela ordem, vereador Carlão do Basquete. Vamos continuar com a serenidade para que a gente possa conduzir a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho um projeto de lei nessa casa, que está na frente dessa votação. E eu acho que é de suma importância. Por isso que eu me posicionei contrário. Eu tenho um projeto de lei que é contra a consciência esportiva. E eu gostaria de estar discutindo esse projeto. Pela ordem, o vereador Carlão do Basquete. Juninho Leite. Juninho Leite. Senhor presidente, eu votei contra a inversão preferencial de par na votação dos projetos, não por questões supracitadas, mas sim porque nós temos um projeto e muito me admira que os autores do projeto tenham deixado para se debater o projeto depois, que no caso são próprios companheiros nossos. As gestantes estão aguardando aí já há muito tempo por esse projeto. E é um projeto que, se entrar esse do balancete, nós vamos ficar aqui 2 horas discutindo. Eu acho que é uma desconsideração, um desrespeito muito grande com essas pessoas que estavam aqui aguardando esse projeto de suma importância para elas. Ok, deixa eu invocar o artigo 197, é regimental, gente. O processo simbólico praticar-se-á, conservando-se sentados os vereadores que aprovam e levantando os que desaprovam a proposição. Ao anunciar o resultado da votação que não foi anunciado, o presidente pode pedir aos vereadores que se manifestem novamente, havendo dúvida. Então, eu posso colocar em votação a inversão preferencial. É regimental, doutor Francisco. Pode. O senhor pode, o senhor tem esse direito, sim. Agora, vai complicar tudo aqui dentro, né? Tá, eu vou colocar... Eu acho que o senhor deve colocar, sim. Eu vou colocar em votação o pedido de Vossa Excelência, que é a inversão preferencial. Tá? A única coisa que indagaram, questionaram é com relação à gestante. Até se for... Vamos fazer um acordo aqui, que poucos falam com relação à gestante, o trabalho da gestante, para que a gente possa entrar nessa inversão preferencial do senhor. Pois não, vereador, doutor Kiko. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Eu lamento falar o que eu vou falar, mas eu acho que é necessário que seja assim. Vossa Excelência, inclusive, citou o regimento interno, dizendo se houvesse dúvida. Eu acredito que não há dúvida nenhuma do que Vossa Excelência colocou em votação aqui na casa. Se a coisa é importante ou não é importante, isso é irrelevante agora. Relevante é o fato que Vossa Excelência colocou em votação e foi aprovada a votação que Vossa Excelência... Não foi anunciado o resultado. O fato de não ser anunciado não significa que houve qualquer forma de dúvida, senhor presidente. É possível que agora, em função, sei lá do quê, de que forma de manipulação, a coisa possa ser mudada. E, de repente, o pedido de inversão formulado pelo vereador Francisco, que é regimental, passa a ser mudado, o que não é regimental. É isso que eu gostaria de deixar claro, porque, para mim, tanto faz haver inversão quanto não haver inversão. Eu acho que o que tem que ser debatido é aquilo que a gente discute aqui dentro. Inclusive, e com todo respeito às gestantes aí, não tem nada a ver a influência das gestantes com relação ao que se debate aqui dentro. Inclusive, esse é o termo mais importante. Nós temos uma responsabilidade aqui dentro. O que nossa responsabilidade ultrapassa os limites dessa casa é função do papel social, do papel legislativo que nós exercemos. Mas, em função do que foi deliberado aqui na Câmara, que o que foi aprovado por Vossa Excelência, só não promulgando, mas isso em função de um subterfúgio que Vossa Excelência está usando, eu não concordo. Vossa Excelência colocou em votação, eu nem sei, como eu disse, vou ocupar a tribuna para falar a respeito disso. Sim, me interessa certeza. falar. Não. Mas não me interessa que possa ser feita agora a discussão ou depois da televisão. Isso não faz diferença nenhuma o que a gente vai falar para a gente aqui da casa. Não, lógico. Então, senhor presidente, eu gostaria da vossa reconsideração de não colocar de novo em votação. Obrigado. Doutor Munir, pela ordem. Eu não tinha conhecimento que tinha gestante aqui.
Então, acho que temos que respeitar. É uma mãe, carrega uma criança na barriga, são 10 para as 11. Então, obviamente, eu preferiria que punha em pauta o projeto do Guilherme, para poder que elas tenham... Vamos fazer um acordo de cavalheiros. Vamos, espera só um minutinho. Quantos vão falar com relação ao projeto da licença gestante? Aí nós temos que fazer um acordo também, porque aí a gente tem que estar pensando no... Pois não, vereador André, é uma sugestão... Não, eu só vou fazer um comentário, pela ordem, inclusive, que é... Agora, de repente, começou a virar que tem as gestantes aqui esperando. Poderia E uma das coisas... Hoje a sessão... Até a Vossa Excelência pediu para ler o outro projeto, só para esclarecer uma coisa. O que vai se votar aqui sobre as gestantes é sobre o parecer da inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade. Se votar pela não inconstitucionalidade, ele vai voltar para a comissão e depois vai vir, para depois ser votado em primeira discussão e em segunda discussão. Resolver hoje, nada. Então... Não, concordo que é importante, não estou discutindo que é importante, voto contra o parecer, todo mundo sabe disso, só que falar que vai resolver a vida para elas esperar não é uma verdade. Então, confirmando o resultado da inversão. Pois não, vereador, pela ordem. Senhor presidente, o senhor leu o artigo 197, mas no parágrafo 3º, ele é bem claro, o vereador poderá retificar o seu voto antes de proclamado o resultado. Então, Vossa Excelência, presidente, ainda não deu o resultado. Como está tendo um probleminha, nós podemos retificar o voto. Então, o senhor pode pedir para o plenário que quem quiser retificar o voto, e a gente acaba essa discussão retificando o voto, como diz o artigo 197, parágrafo 3º. Só um minutinho, senão nós estamos querendo ganhar tempo. Estou colocando em votação a solicitação de inversão preferencial feita pelo vereador Dr. Francisco. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, rejeitado o pedido de inversão preferencial baseado no regimento interno, artigo 197. Justificativo de voto? Se todos forem justificar o voto... Então, nós vamos continuar na mesma situação os vereadores que votaram contrariamente, vereador Cipriano, vereador Dr. Otávio, vereador... permaneceu sentado. Vereadores Cipriano, Dr. Munir, Capitão Carlos, Dr. Guilherme, Euripim, Miltim, Carlão do Basquete, Dr. Caio, Leandro, Juninho e Reginaldo. Então, foi aprovado por maioria a questão da... Não, foi rejeitado por maioria a inversão preferencial. E vamos ser o mais rápido e breve possível para a gente poder, para que a gente possa estar discutindo em televisão, doutor Francisco. Pode ficar tranquilo. Só justificando o voto, eu mudei o meu pensamento em cima do que foi dito. O projeto das grávidas pertence ao Leandro, ao Guilherme e a nós. Nós temos interesse, não é que ficar discutindo o sexo dos anjos, mas sim em derrubar o parecer para poder ele entrar em votação. Eu acho que nós, se der 5 minutos para cada um de nós, no máximo, não vou gastar 5 minutos, só para a gente mostrar a importância de derrubar o parecer para depois o projeto ser entrando. Só isso. E vai dando tempo para ele discutir sim, a parte dele com a televisão. Então, vamos lá. Projeto
Não, é parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, doutor Reginaldo Silva, doutor Otávio Alves Garcia, pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto... Vamos prestar atenção, gente. Do projeto de lei complementar 9/2009, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila e outros, que altera dispositivo da lei complementar número 68, de 3 de julho de 2006, e dá outras providências, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Barretos. O quórum necessário para aprovação é maioria absoluta. Refere-se à licença gestante pelo prazo de 180 dias. Está com vista ao vereador Vidélcio Paixão Leite, Juninho Leite. O vereador Juninho Leite não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela tramitação. Não. É o pedido de vista dele. Não. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, doutor Reginaldo Silva e doutor Otávio Alves Garcia, apresentaram parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. O membro da Comissão de Justiça, doutor Leandro, elaborou parecer pela normal tramitação. Está em discussão o parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade. Está em discussão. Pois não. Senhor presidente, nós sabemos a importância do projeto e sabemos que a grande maioria dos vereadores irá glorificar o projeto e provavelmente votar a favor e votar contra o parecer da comissão. Eu só gostaria de solicitar de Vossa Excelência que cada orador que ocupasse a tribuna se centrasse única e exclusivamente no parecer da comissão. Que ninguém fosse falar da importância da gestação, da gravidez, tá, okay. Porque senão vai ficar de novo irregular o processo de discussão. Não interrompendo Vossa Excelência, vereador. É artigo 67, pareceres pela inconstitucionalidade. Compete à Comissão de Justiça manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Concluindo a Comissão de Justiça e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, deve o parecer e não o projeto vir a plenário para ser discutido. E somente quando rejeitado prosseguirá o processo normalmente nas comissões. Tá? O que eu peço para quem vai utilizar a tribuna é falar a respeito do parecer e não do projeto. Parecer já fala isso. Qual que é? Senhor presidente, demais vereadores, imprensa, escrita e falada, quero cumprimentar aqui o Paulo Maia, o Mazinho, Lucas Matar, público que nos honra com a sua presença, funcionários e funcionárias públicas que nos acompanham de suas casas pela TV Barretos. Esse projeto, pode colocar, Carlos, ele visa prorrogar a licença maternidade das funcionárias públicas municipais de 4 para 6 meses. E ele também dá o direito dessa licença para as mães adotantes. Basicamente, esse projeto diz respeito a isso daí e garante a essa gestante que estiver afastada do seu trabalho o direito à remuneração integral dos seus proventos. Pode passar, Carlos, para chegar na parte da legalidade, isso aí é a parte do projeto, nós vamos discutir outras vezes. Pode passar o próximo. Para aí. Esse projeto, ele é constitucional, ele é legal. Por quê? Eu não cheguei com essa matéria e com esse projeto de lei, eu, juntamente com o Leandro, juntamente com o Cipriano, isso aqui não é uma matéria minha, só minha. Tive mais 2 companheiros, o Cipriano, que sempre trabalha junto, Leandro, que também fez um projeto semelhante, nós conversamos
e pedir, nós conversamos, chegamos ao entendimento que a forma como estava apresentado esse projeto seria melhor, os dois projetos tramitavam juntos na casa, e para que não houvesse nenhum problema, os três assinaram juntos, buscando o bem comum. Esse projeto de lei nasceu de uma iniciativa do governo federal, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que começou a buscar, através de estudos, que beneficiavam em muito a saúde da criança e da mãe. E a senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, entrou com esse projeto de lei no Senado Federal. Isso em 2005, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou esse projeto, né, e foi encabeçado por essa senadora. Esse projeto de lei ele garantia às servidoras públicas federais esse direito à licença maternidade de 6 meses e criava benefícios para empresas privadas que aderissem a esse projeto. Próximo, Carlos. Aí foi feito um relator, inscrito um relator do projeto, onde ele exarou o parecer, como aqui foi exarado do jurídico. O que acontece com o nosso jurídico é que eu venho vendo aos longos dos anos, mesmo nos anos que eu não era vereador, o jurídico, o assessor jurídico, ele vem governando. Quem faz as leis somos nós. Nós, vereadores, somos responsáveis em criar as leis. Quem executa a lei é o executivo, é o senhor prefeito. Ele cumpre as leis. E quem julga o mérito das leis, aí sim, é o juiz, o promotor, quem defende é o advogado. Nós temos aqui vários advogados nessa casa. Agora, o que tem acontecido? O assessor jurídico, que não foi eleito para cargo eletivo nenhum, ele define e os vereadores acatam. Nós temos autonomia para legislar. Nós temos a prerrogativa. Nós fomos eleitos. E aqui eu vou mostrar com decisões judiciais que esse projeto é legal. Este projeto é constitucional. Aqui está o parecer do senador Henrique Fontana, que é do PT do Rio Grande do Sul, que ele, para quem não estiver entendendo, ele exarou o parecer como o Juninho exarou agora. Ele não fez por escrito, mas levantou no plenário do Senado e disse o que ele achava referente a esse projeto. Vou ler para vocês. Senhor presidente, primeiro, o projeto é absolutamente constitucional. Segundo, se Vossa Excelência me permite ultrapassar o aspecto da constitucionalidade, então ele é mais que constitucional, quero dizer apenas uma frase. Do ponto de vista do desenvolvimento das crianças, da relação mãe e filho e dos resultados para a saúde pública, com a diminuição de infecções respiratórias e de um conjunto de outras variáveis, esse projeto significa um enorme avanço para o país. Estão de parabéns à Casa por aprovar essa proposta, a senadora Patrícia Saboia, as demais deputadas que aprovaram e se envolveram com a matéria, e todos os participantes dessa discussão. Esse finalzinho aqui, com diminuição, esse projeto significa um enorme avanço para o país. Conversando com o nobre vereador André Rezec, tem um outro projeto que ele poderia ser talvez inconstitucional, mas a Comissão de Justiça e Redação disse que o ganho social, o avanço que a prefeitura vai ter, a participação da sociedade, é muito grande. E ele diz respeito a questões financeiras, que teoricamente não seria de competência dessa Câmara, mas a Comissão de Justiça e Redação deu o parecer favorável. Eu solicito a prorrogação do tempo, senhor presidente. Solicito a prorrogação do tempo, porque o tempo regimental é de 20 minutos. Pelo menos teve uma solicitação de vereador com relação aos 5 minutos na questão do projeto. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a mudança do tempo regimental. Eu cedo para Vossa Excelência mais 3 minutos, como eu vou fazer para as outras pessoas, para os outros vereadores. É muito pouco, senhor presidente. Aqui só me gostaria que parasse o tempo, porque foi discutido outros projetos onde se divagou sobre assuntos diversos, e aqui eu estou falando com relação ao parecer de constitucionalidade. Eu não estou falando com relação ao cerne da matéria. Não. Eu gostaria, pelo menos, mais 5, ou certo, seria se condição de igualdade. O plenário nós vamos discutir. Soberano. Tá bom. Tá bom. Correto. Então são 13. São 8, então.
Vai lá, pois não, vereador. Vossa Excelência está Próximo coberto de slide, razão. por favor. O parecer da Comissão de Justiça alega que há geração de custos com a instalação desse projeto. Então, vamos fazer a conta se existe custo. Eu fiz um requerimento, número 264, de 27 de fevereiro, perguntando ao senhor prefeito quantas licenças maternidades foram expedidas no ano passado. Foram expedidas 42 licenças. Próximo. 106 milhões foi apresentado aqui nesta casa pela prefeitura, que foi o gasto com o pessoal com folha de pagamento. Um orçamento de 218 milhões de reais. De 42 licenças no ano, dá de 3 a 4 licenças por mês. Próximo, Carlos. Se todas as gestantes, o ano passado, fossem substituídas por uma funcionária, o gasto sobre a folha de pagamento seria 0,0028% do orçamento. Próximo. Se todas as gestantes fossem substituídas, o gasto sobre o orçamento seria 0,014% do orçamento. Um gasto insignificante, pífio e irrisório. E outros projetos que vieram para essa casa tiveram um parecer aprovado pela Comissão de Finanças e Contas, porque o valor apresentado é tão irrisório, tem aqui um parecer, sendo a despesa de pequeno valor a dotação suficiente para suportá-la, não havendo assim qualquer comprometimento ou desequilíbrio orçamentário. Então tem dotação orçamentária. E vamos ao seguinte, substituição das gestantes em 2008, promoção social, nenhuma foi substituída. Esporte, nenhuma, contato com recursos humanos de cada secretaria. Saúde, nenhuma. Prefeitura, nenhuma. Logo, o custo com licença foi 0. Porque nenhuma gestante foi substituída. Inclusive, eu tenho uma que está desde janeiro lá e não foi substituída. Sexta-feira, mais uma teve neném e foi substituída. De 5 profissionais lá, nós temos 2. Uma está de férias. Mas nem por isso eu vou ficar desesperado, porque o ganho com a saúde dessas crianças, dessas pessoas, com esses bebês, é muito grande, são barretenses, e eles merecem isso daí. Próximo. Outras cidades fizeram o mesmo projeto através da Câmara dos Vereadores, a exemplo de São José do Rio Preto. Eu quero ler para vocês isso aqui, o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação daquela cidade. É dever... O assessor jurídico disse aqui, contrário ao nosso, para ver como cada jurista tem uma ideia. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, ao esporte e ao lazer. No caso concreto, o projeto de lei fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, ora apresentando, vem de encontro aos programas de amparo ao menor determinado pelos artigos 7º, 8º e 9º da Lei 8.069 de 90. Foi aprovado pelos vereadores de Rio Preto, vetado pelo prefeito. O prefeito aqui também tem a prerrogativa de vetar. Só que os vereadores derrubaram o veto do prefeito no dia 12/8 de 2008. Aqui é um artigo da nossa lei orgânica. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, então a gente aprova, o prefeito sanciona, legislar sobre matérias de competência do município, especialmente no que se refere a seguinte, a saúde. Isso é uma questão de saúde. Saúde das servidoras, saúde dos filhos da servidora, saúde de munícipes da nossa cidade. Esse projeto aprovado representa qualidade de vida para a nossa população. Aqui tem uma decisão da Justiça que diz aqui, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente sua aplicação naquele exercício financeiro. Ação reconhecida, ministro Sepúlveda pertence, Ilmar Galvão, aqui está o número para quem poder estar dando uma olhada. Então, nisso daí o Carlão teve a ideia de apresentar uma emenda para que não valesse talvez para esse ano, para que fosse para o ano que vem. E a partir daí essa lei seria legal, não teria custo nenhum, a LDO passaria por essa casa, nós aprovaríamos e ficaria tudo legal. E eu quero perguntar aos senhores vereadores, por que outras cidades podem aprovar leis pela Câmara e nós temos que nivelar por baixo? Por que nós temos que nivelar por baixo? Em outros locais, se faz e sai na frente, e Barretos fica para trás? O vereador Cipriano tem uma parte. Então, nós precisamos derrubar esse parecer, ele é constitucional. Aqui eu mostrei que nós podemos legislar com relação à saúde, que tem decisões dizendo que pode-se propor projetos de lei, sim,
que não diz da dotação orçamentária, e aqui eu provei que não se gastou nada com as licenças maternidades, então 2 meses não vai se gastar nada, e é prerrogativa, sim, da gente poder legislar nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a você, vereador. Doutor Leandro, com a palavra. Continua a discussão. Doutor Leandro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto que tem causado uma celeuma grande na casa. E eu, como membro da Comissão de Justiça, eu quero ser bem breve, até porque meu parecer foi pela normal tramitação e pela constitucionalidade do projeto. As razões já foram várias apresentadas pelo vereador Guilherme, que, juntamente com o Cipriano, eles apresentaram um projeto e eu assinei posteriormente o projeto, porque havia também apresentado um na mesma linha, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. É um sinal que essa casa está de uma forma unida com o objetivo de poder proporcionar melhores condições para a população em geral e principalmente para os servidores públicos nessa ocasião. Mas a questão do meu posicionamento quanto à constitucionalidade e legalidade desse projeto, realmente é porque nós temos que passar a analisar melhor as iniciativas e a competência originária da casa. Vários projetos nós temos observado que os vereadores estão deixando de apresentar em razão de impacto financeiro, em razão de alegações, principalmente do departamento jurídico, que possui todo o respeito da casa pela experiência que possui jurídica, mas há uma preocupação muito grande nossa, e por isso nós insistimos em vir a plenário discutir o parecer, porque as iniciativas são várias e não podem ser apresentadas em razão da inconstitucionalidade. Mas existem projetos e projetos que nós entendemos que podem ser, sim, apresentados à casa, podem ser, sim, aprovados e colocados em vigência no ano seguinte, com dotação orçamentária, cumprindo as legalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal e podendo beneficiar a população, assim como o vereador Guilherme expôs rapidamente nas razões que nós entendemos pela constitucionalidade do projeto. Pois não, vereador. Eu já estou me posicionando quanto à emenda, que eu vou votar contrário a essa emenda. Por quê? Porque as grávidas que estão aí aguardando, ela não tem como falar para o neném, espera o ano que vem para você nascer, fica aí mais um pouquinho, e elas estão esperançosas. As que estiveram aqui estão esperançosas aqui para esse ano, não tem como nós mudarmos. E eu acho que o Guilherme já provou que o gasto é nada. Eu votei recentemente, eu fiz um parecer no projeto do Dr. Caio que envolvia pequenos gastos, mas o benefício era maior. Eu coloquei isso no meu parecer, né? Nós colocamos na comissão de finanças, tanto eu, Carlão, quanto o Kiko, nós colocamos isso. E nós assumimos isso, porque nós temos que verificar o que é importante e o que voto importante. Nós três colocamos esse projeto, não foi porque nós achamos que é bom para nós, porque nós não vamos ficar grávidos, se Deus quiser, né? Mas, e não temos filhos, eu não tenho filho, não tem ninguém que é funcionário. Então eu peço, encarecidamente, que derrubem o parecer. É isso, não somos nós, que igual o doutor Otávio fala, não somos nós que vamos ser beneficiados, são as funcionárias públicas. Pois não, vereador Milton. Então... Em relação ao projeto, eu também já vou me posicionar que eu vou ficar com a situação do Guilherme, por assim, a gente ter as grávidas também, assim, que são pessoas que precisam do nosso apoio, e umas pessoas que estão aguardando, e no futuro vai ser as futuras mães, e eu vou ficar com esse projeto. Eu acho que vai voltar novamente à casa e para ser discutido novamente. Só para concluir, senhor presidente, é lamentável realmente quando nós nos deparamos com o parecer da forma que foi apresentado na casa, porque o projeto foi aprovado por uma casa legislativa, que foi a Câmara dos Deputados, através da deputada Patrícia Saboia, que faz parte do PDT, um partido na qual eu integro, e realmente nós entendemos que nós temos competência originária para disciplinar a matéria, que envolve a questão da saúde, da dignidade humana, que envolve a questão social, e que essa casa possui a legitimidade para decidir essa situação da forma que foi apresentado o projeto. Por isso eu convoco todos os pares para estar votando no sentido contrário ao parecer, para que nós possamos discutir com mais tempo o projeto. Pois não, vereador Pim. Caro colega Leandro, eu tenho presenciado esse projeto já há algum tempo
Eu achava que não havia necessidade da Câmara aprovar, por ser uma lei federal, onde já é implantado isso de uma forma já no INSS. Né? Então, mas a regulamentação parte, no caso do funcionário público, tem que ser feito pela prefeitura, através de um projeto de lei. Então, eu acho que, para que ficar discutindo alguma coisa que já é de direito da gestante? Enfim, é desgastante isso tudo. Eu esperava não chegar a esse ponto. Eu achava que seria um projeto que teria a participação ativa, aprovaria e nós colocaremos em prática. Porque muitas têm ligado, preocupadas, perguntando qual é o posicionamento da casa em relação a esse projeto, senhor presidente. Por isso, é necessário que nós resolvamos o mais rápido possível, que o prefeito tem que mandar um projeto, que o faça o mais rápido, porque ninguém pode esperar. Eu tenho certeza que os vereadores vão analisar com carinho, vão votar favorável ao nosso posicionamento e contrário ao projeto, ao parecer do jurídico, para que nós possamos discutir esse projeto com maior discussão entre os pares, em razão da legalidade, por todos os motivos que já foram apresentados a essa casa na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Reginaldo. Francisco. Não, é o outro arquivo. O número 1. Número 1. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui explicar as razões pelas quais eu assinei o parecer da Comissão de Redação e Justiça. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um esclarecimento. E gostaria que todos, se pudessem, prestassem bem atenção. A questão é a seguinte: o que nós estamos discutindo é a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Nós não estamos discutindo o mérito do projeto de lei. Se o projeto de lei é bom para a sociedade, é bom para as gestantes, para servidores públicos, não está em discussão isso agora. Isso não está em discussão. Que ele é bom, eu sei que é. E eu sou, inclusive, favorável. Então, quero esclarecer mais uma vez. Não estamos discutindo se o projeto de lei é bom ou não para a sociedade. Nós estamos discutindo se ele está de acordo com a Constituição Federal e com as leis que governam esse país. É isso que nós estamos discutindo. Certo? Como membro da Comissão de Redação e Justiça, eu tenho de cumprir meu dever, assim como os demais membros. E todas as proposições que entram nessa casa, elas têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, de Justiça e Redação. E por quê? Eu vou assumir essa responsabilidade. Primeiro, sendo eleito vereador. Segundo, sendo eleito também como membro da comissão. Eu não posso fugir dela. Eu tenho que cumprir minha obrigação, analisando as proposições no que diz respeito à sua constitucionalidade e legalidade. O mérito, as outras comissões e o plenário vai analisar depois, inclusive eu, na condição de vereador. Então, eu não aceito algumas colocações que foram aqui colocadas. Certo? Por exemplo, de que o assessor jurídico vem governando esta casa, eu não aceito essa afirmação. Considero ingênua e até infantil. E aposto, e peço até, que venham apontar os casos que nessa legislatura em que
algum projeto de lei ou alguma proposição passou nessa propositura, eu duvido que tenha passado, porque todas, examinei a todas, e se passaram foi porque eu considerei que eram constitucionais e legais. Então, eu peço que aponte, falar genericamente eu não aceito, aponte e vamos examinar. Certo? Em primeiro lugar, é isso aí. Segundo, para não perder tempo, eu vou analisar a questão objetivamente, como deve ser. Então, nós vamos analisar inicialmente o primeiro projeto de lei, que autoriza o Executivo a ampliar a licença maternidade para até 180 dias. Pode passar, por favor. Esse projeto dá ao artigo 80 essa redação. Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 dias, consecutivos, com vencimento integral. Essa é a redação. Pode passar, por favor. Pode passar, que esse é outro projeto de lei. O que diz a Constituição Federal? E eu não vou julgar, eu peço que todos vocês, vereadores, principalmente aqueles que fazem as leis, tenham a obrigação de cumprir as leis. Então, que julguem à luz do que diz a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. A Constituição diz que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional e ao Presidente da República. Já quero dizer que essas disposições se aplicam por inteiro no caso dos estados da Federação e dos municípios e mais ainda do Distrito Federal. A Constituição Federal também, no parágrafo 1º, diz: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Qual é a matéria do projeto de lei que está em questão? Trata do quê? Por acaso trata de algum benefício para servidores públicos? É isso que trata? Então é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, como diz a Constituição Federal. Por favor, pode passar. Mas não é isso só. A Lei Orgânica Municipal, o artigo 61, diz: são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre 1. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Pode passar. Ainda na Lei Orgânica de Barretos. 2. Servidores públicos, seus regimes jurídicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. De que trata o projeto de lei em questão? Como é que eu, membro da Comissão de Justiça e Redação, por dever de ofício obrigado a cumprir a Constituição e a Lei Orgânica, como é que eu vou descumprir essas disposições expressas que estão na Constituição Federal e na Lei Orgânica? E ainda não... Isso não é o bastante, não. Vamos ver na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar federal, que aplica-se também à União, Estados e municípios, e ao DF também. O artigo 15 diz: são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda o disposto dos artigos 16 e 17, que vem a seguir. O 16... a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário, financeiro, no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E o 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Inegavelmente, como foi demonstrado aqui, o projeto de lei cria despesa. Pode ser ínfima, pode ser pequena, não sei, mas cria. Pode não ter gerado despesa no passado, mas ninguém pode garantir que não vai gerar no futuro. O que foi levantado é que não foi gerado despesa no passado. Quem é que garante que não vai gerar no futuro? E nós aqui não podemos decidir sobre hipóteses. Nós temos que decidir sobre fatos concretos, sobre aquilo que está na lei, no texto da lei. Reginaldo, agora o tempo encerrou.
Eu acho que... Só mais um, deixa eu ver se tem mais outro. Para terminar, então, o artigo 15, voltando Um acordo foi feito. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atenda ao disposto dos artigos 16 e 17. Agora, os nobres vereadores decidam o que fazer. Quanto ao mérito, eu sou a favor. Não para 180, até para 360. Obrigado, senhor presidente. Não havendo oradores, está em votação... Então, eu coloco como sugestão pedir de vista com relação às matérias que não foram discutidas naquele momento. Pode ir para a tribuna. Não, depois eu pronuncio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com suas presenças, meu caro telespectadores, amigos da imprensa, escrita, falada, eu, como membro da Comissão de Justiça, eu assinei realmente o parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade do presente projeto, mesmo porque, ao analisando, eu parto da premissa de que, realmente, eu não tiro mérito de forma alguma da iniciativa do vereador Guilherme, do Cipriano, do Leandro, que queria apresentar o mesmo projeto todo junto, porque é um projeto saudável, um projeto gostoso, que vai dar o dinheiro para todo mundo que precisa, o dinheiro é da prefeitura, não é do bolso da gente, até aí está tudo bem. Mas eu estava olhando bem atentamente, Vossa Excelência, meu caro Reginaldo, que não obstante não ser advogado, mas com a clareza mediana demonstrou realmente da responsabilidade que nós aqui, no pé dessa mesa, juramos cumprir a Constituição, a Carta Magna da Constituição Estadual, Federal e a Lei Orgânica dos Municípios. E é nesse cumprimento dessa lei orgânica que nós nos colocamos, inclusive, num posicionamento antagônico com a legislação, de que realmente é uma celeuma que se cria no sentido de parecer criar o antagonismo de que somos contra o servidor e a mulher gestante que merece todo o nosso respeito. Não é isso a parte, e eu vejo aqui agora que as senhoras gestantes que foram convidadas a vir aqui não mais se encontram presentes, e quem as convidou deveria referendar o convite para todas as sessões, mesmo após os partos, para que prestigiasse a conduta e o trabalho dos senhores vereadores. Mas o problema do projeto de lei que se aprovou numa comarca, que se aprova em Rio Preto, como eu vi aqui meu caro Leandro, meu caro Guilherme argumentando, que aprovou em São José do Rio Preto, meu caro. Outras cidades que se aprovaram, eu estou cansado de ver arguições de ações de inconstitucionalidade, inclusive em São José do Rio Preto, desse projeto de lei. E Vossa Excelência não disse a respeito que o prefeito vetou. E o vetou com base em fundamento legal. E, evidentemente, o vereador derruba o veto porque tem a maioria. E se esse projeto de lei ele vier, evidentemente, ter a sua tramitação regular, eu quero deixar bem claro, como bem ressaltado pelo professor Reginaldo, que a matéria em si, pelo mérito, é de suma importância porque vai dar o respaldo às gestantes, que hoje existe uma lei federal que concede a elas a licença de 180 dias para amamentação daquelas que amamentam 6 meses, como aquelas que não amamentam 6 meses e que usam os nestrogênios, os lactogênios da vida e os leites de acréscimo, mas que tem assegurado a essa licença maternidade em diversos segmentos, mas que é de suma importância e dá a sociabilidade, a tranquilidade a essas mães. Nós não discutimos isso, meu caro Reginaldo, como deixasse bem claro. O problema é a competência da origem da legislação do vereador. E quando eu digo competência, meu caro Guilherme, não me refiro, e ao caro telespectador, eu não me refiro que Vossa Excelência não tem competência alguma para isso. Essa competência, quando eu me refiro, é a competência originária para a legislação que não tenha amparo e suporte fático e legal para que seja o autor do projeto de lei. Evidentemente que os senhores vereadores quiserem votar contra o parecer, ele vai ter regular tramitação, o projeto de lei será aprovado, inclusive, se tiver que votar nesse projeto de lei, votarei favorável mesmo, porque é de suma importância e que existe uma lei federal que assim determina. Ora, mas eu não posso, de forma alguma, contra princípios jurídicos legais, independente do parecer
do departamento jurídico que respeito, mas também por ser advogado, eu tenho que comungar com a ideia do meu caro Reginaldo, no sentido de que peca pela origem o projeto de lei. Pelo mérito do mesmo, meu caro Guilherme está de parabéns, outros projetos já se passaram na casa que teve, inclusive, que serem debatidos quanto ao aspecto da legalidade. Em síntese, se votarem, evidentemente, respeito o ponto de vista dos senhores, como votaria no projeto naquilo que fosse de suma necessidade e que é dar o respaldo e a tranquilidade às senhoras gestantes e às mães. Voto pelo mérito quanto ao do mesmo, não tenho de forma alguma qualquer constrangimento, mas pelo aspecto da legalidade e da origem e daquilo que proíbe a própria Constituição, a lei orgânica e a Constituição estadual, eu me vejo na obrigação de exarar o parecer pela ilegalidade e da inconstitucionalidade. Parecer esse da Comissão de Justiça, que foi elaborado com base no parecer do Departamento Jurídico, que também merece todo o respeito. Quanto ao mérito, é de suma importância. Se os senhores quiserem derrubar o parecer, que o façam, sois soberanos. Se o senhor prefeito entender de forma contrária, que vete, volta para a Câmara, evidentemente que a maioria irá derrubar esse veto, e que se questione na Justiça se é devido ou se não é, e se a Justiça se entender, que faça um bom proveito do dinheiro público para aquelas que realmente são merecedoras. Vossa Excelência tem uma parte, se o senhor presidente me der os 3 minutos, como deu a todos. Se Vossa Excelência assim não permitir, calo-me perante... Vossa Excelência brevemente, o que eu acho, doutor Otávio, é o seguinte: por que Barretos é o dono da verdade? As outras todas estão erradas. Não é por aí. Não, Barretos não é dono de verdade alguma. Aí eu discordo de Vossa Excelência. Eu não posso concordar, como eu canso de ouvir aqui, que Rio Preto faz lei, Ribeirão faz lei, e eu canso de ver leis feitas em Rio Preto e Ribeirão Preto, anticonstitucionais, ilegais, que caem por terra e que depois ninguém arca com a consequência. Então, Barretos não é diferente de nada. Que alguém entre na justiça e questione. Eu quero ver quem vai ser o louco que vai questionar essa lei. Não, peraí, meu cara, não é por esse lado, Barretos ser diferente. Não é diferente, não. Eu não sou diferente de ninguém. Meu caro Reginaldo não é diferente de ninguém. Mas existe uma legislação que deixou bem clara. Se eventualmente derrubado o parecer for, o projeto de lei será aprovado, pode ter certeza. Agora, as consequências que poderão advir, aí o problema de se discutir na Justiça já não é mais o nosso problema. Entendo. E com relação aos custos, eu mostrei que o ano passado não teve custo. Porque não se substitui, doutor. Se substituísse, teria o custo. E um custo muito pequeno, mas não substitui. Então, custo não existe. Então, por aí já cai a questão do custo. E tem uma decisão... Despesa tem, porque a gestante que fica durante, não 4 meses, mas que fica 6 meses... Ela, evidentemente, ela fica 6 meses recebendo. Mas ela já ia receber se estivesse trabalhando. Mas ela não trabalhando está tendo um custo, porque está tendo uma ociosidade. Mas a previsão já é a mesma. Perfeito, mas ela não está tendo não está gerando o serviço que é pago pela contraprestação. Só isso. Certo. E se tiver substituição, há um custo. E eu acredito que sim. Eu ainda vou diligenciar nesse sentido para ver, porque não é possível que... Se em Barretos, Vossa Excelência diz que é 0,0 de gestante e que não tem ninguém que se beneficia disso, então não deve ter pessoas na prefeitura que... 2 funcionárias minhas estão afastadas, uma desde janeiro. Agora então, eu quero... Como é que faz? Não é possível que não tenha mulheres na prefeitura que... Não, aí é outro problema. Vamos lá, senhores vereadores. Bom, eu queria dizer aos senhores que o meu ponto de vista, meu caro Reginaldo, ratifico nesse sentido e respeito o ponto de vista dos senhores. Vamos lá. Não havendo mais oradores, vereador Dr. Kiko Mizero. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, eu vou falar sobre uma referência completamente diferente do que já foi debatido aqui. O que foi debatido aqui, parecer favorável, parecer contrário, opiniões favoráveis, opiniões contra, a respeito da legalidade ou ilegalidade do projeto. Eu vou usar uma outra referência que não foi abordada aqui, mas que eu acho que é interessante no sentido de fazermos um paralelo com relação à tal da geração de despesa. Eu posso dizer aqui aos senhores vereadores que aqui na casa há 3 vereadores geradores de despesa na Prefeitura Municipal de Barretos, como são geradores de despesa em outros lugares.
o vereador ilustre vereador Caio Monteiro de Barros, o ilustre vereador Munir Dyer e eu. Porque todas as vezes que nós, como médicos, exercemos a nossa função de darmos à pessoa o direito de repouso, o direito de tratamento, o direito de afastamento das funções operativas dela, nós estamos causando uma despesa a uma empresa qualquer. Seja essa empresa privada ou pública, nós estamos causando. E é aqui que eu trago o problema para os senhores. Se eu ia usar o termo como simples médico, mas eu não me acho um simples médico, mas eu sou um médico, como é Munir, como é Caio. Se nós podemos fazer isso na vida pública nossa, por que nós não podemos fazer isso como vereador? Se nós, como cidadãos comuns, emprestamos o nosso nome, o nosso trabalho profissional, no cunho do afastamento de uma funcionária qualquer, ou um funcionário qualquer, da sua função operativa, e ele passa a estar afastado da função, na nossa função de médico, a nossa função capacitada como tal não deve ficar restrita a essa situação, uma vez que nós estamos inferindo coisas em outras funções operativas e outras formas de gasto, e outras formas de desempenho de funções, de chamada de suplente, de chamada de uma outra pessoa para exercer a função. Enfim, nós estamos gerando despesa. E, de repente, vem de novo, e esse vereador Otávio, os nobres vereadores advogados da casa, essa é a coisa que mais estrangula o Brasil como um todo, essa famigerada Constituição. Até parece que é o suprassumo, o básico mandamento formulado pela divindade, será daqueles iluminados da Constituinte de 88, e que passou a valer como regra para tudo, como se o Brasil fosse um nichozinho desse tamanhozinho assim, e valesse tudo para esse nicho. E no Brasil, um país de 8.500.000 e tantos mil quilômetros quadrados, não pode se restringir a umas verdadezinhas já retrógradas, primitivas e abjetas, da forma como elas estrangulam a população, estrangulam o poder. De novo, nós aqui somos subordinados a uma Constituição que, por mais lúcido que seja o cidadão de lá, ele não pode ser mais lúcido que o cidadão de cá. Não se pode tirar o direito de cada um, o direito, a opinião, de falar assim, não, isso daqui é válido aqui, porque eu estou protegendo a vida de uma pessoa, eu estou protegendo o amor e o relacionamento dessa pessoa com a sua família, com a sua criança, com o desenvolvimento e o bem-estar. Falou-se tanto hoje aqui de educação, tanto se abordou aqui o procedimento, e de repente lá vem, porque existe uma lei, e que não apareceu nenhum bem-aventurado ainda para dizer assim, olha, vamos pegar essa Constituição e espremer para ver o que sobra dela. E eu garanto aos senhores que não vai sobrar muita coisa. E essa, que Deus me perdoe, quase escapou, não deve servir como guia para nós aqui na casa. Nós somos soberanos. Nós temos que trazer aqui a nossa realidade. Nós temos que mostrar aqui o que nós somos capazes. Ou nós somos apenas mais uma expressão de regras retrógradas, primitivas, e que são absolutamente contra uma coisa fundamental chamada direito. Nós não podemos nos insurgir contra isso, porque nós temos a obrigação aqui, somada aqui entre nós, de mais de 40 mil votos. E nós temos que honrar esses 40, porque nós somos representantes dos restos todos da cidade. Com toda certeza, mas eu tenho 15 segundos. O presidente poucos segundos. É só para lembrar que nós, no dia 1º de janeiro de 2009, nós tomamos posse aqui e juramos cumprir a Constituição Federal, eu sou obrigado, e a lei orgânica. Vereador. Fomos obrigados. Porque eu sou obrigado. E só estamos aqui por causa delas. Não, senhor. Da Constituição e da lei orgânica. Essa Constituição a nossa soberania encontra essa limites na Constituição. É sistematicamente ultrajada, senhor vereador. Sistematicamente. Basta ver, senhor vereador, quantos bandidos lá de Brasília estão na cadeia. Basta ver isso. E é essa Constituição que Vossa Excelência defende. Porque essa eu não defendo. Eu acho que camarada que faz as coisas erradas tinha que estar na cadeia. E nós vamos discutir coisa igual daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E eu vou dizer para o senhor o que eu acho que deve acontecer com a única coisa que nós devemos fazer realmente para preservar a nossa dignidade. Obrigado.
Já foi encerrado já, vereador Kiko. Doutor Kiko, já foi encerrado. Opa, Já foi encerrado. Eu não vi, que isso. Não, já foi encerrado o tempo. Não, senhor presidente. Já foi encerrado o tempo. Ele tem um minuto, ele não olhou, eu só queria dizer um pequeno detalhe para o ilustre palestrante. É coisa rápida. Meu caro vereador, eu só quero dizer a Vossa Excelência, do grau de Vossa Excelência. Já venceu o tempo. O regimento aqui agora Não, pior que a calma. Constituição. Não, tá, o regimento tá. não serve para merda nenhuma. Tá. Desculpa a palavra, mas é a verdade. Eu Senhor peço presidente, o senhor respeito de todos Perfeito. os Senhor senhores presidente, vereadores. Diante disso, em nome da Constituição, da lei orgânica, de menos de tudo isso que eu ouvi, eu não tenho mais pergunta, não tenho mais nada. Tá Encerrei o que eu queria. Depois Não havendo oradores... Eu falo pessoalmente com o vereador Kiko, aquele do valor que ele tem do atestado dele, do afastamento. Tá bom. Não havendo oradores, está em votação o parecer da Comissão de Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Analise isso. Foi rejeitado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Só votaram favoráveis doutor Otávio, doutor Reginaldo e o Paulo como presidente. Vai pedir, doutor Francisco, a inversão? O balancete. Tá, a questão do projeto do parecer, só um minuto, senhores vereadores. Segue para as demais comissões pertinentes, dando prosseguimento à normal tramitação. O vereador doutor Francisco, ele solicita a inversão preferencial com relação ao balancete de dezembro de 2008, de autoria do vereador Exício Hélio Fernandes César. Eu peço atenção aos senhores vereadores. Os favoráveis à inversão preferencial, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial. Se a aprovação que houve da inversão, eu vou requerer vista do presente projeto, tendo em vista o que eu estou lendo aqui agora. E eu estou fazendo... Do referente balancete, né? É o próprio que foi feita a inversão. Vamos analisar. Foi invertido, está em discussão. Processo 97/2009, de autoria de Exício Hélio Fernandes César e outros, que apresenta balancete referente ao mês de dezembro de 2008. Estava com vista ao vereador Francisco Silva. Eu estou ratificando o meu pedido de vista, tendo em vista que... Com relação ao balancete. Evidentemente, não é isso. Primeiro, eu tenho que colocar o vereador Francisco de Paulo Silva apresentou parecer por escrito. Está pedindo vista, doutor Otávio? Eu recebi agora aqui na minha mesa. Eu estou pedindo vista para me ver o que é isso aqui, ué. O pedido é regimental. Eu estou pedindo vista do presente parecer, porque eu quero analisar, tendo em vista as brilhantes manifestações do doutor Francisco, independente do parecer da Comissão de Orçamento que eu vou tomar conhecimento, para me analisar, para ver o meu ponto de vista a respeito da votação dessa matéria. É regimental. O pedido de vista suspende a discussão e coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Dr. Otávio Alves Garcia, referente ao projeto do processo 97/2009. Se tivesse pedido de vista naquela... Vamos lá.
Pois não, pela ordem. Ele mesmo disse, o doutor Otávio mesmo disse. Parecer da Comissão de Justiça. Da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 42/2009, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que altera e inclui dispositivo da Lei 3.705, de 8 de novembro de 2004. Cadê o vereador, doutor Guilherme? Eu vou pedir vista, presidente. Quórum necessário, maioria absoluta. Inclui, para efeito de cálculo da aposentadoria, as horas extras e os adicionais noturno e insalubridade. A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Pois não, vereador? Eu acho que esse parecer merece uma discussão maior, uma discussão melhor, e eu estou pedindo vistas. Suspensão. Adiamento ou pedido de vista? Não, adiamento por 30 dias, já conversamos com o Guilherme, nós vamos tentar ver um melhor... Então, Vossa Excelência está solicitando adiamento por 30 dias. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o adiamento do projeto de lei 42/2009, do parecer da Comissão de Justiça. Está em primeira discussão, projeto de lei 26/2009, de autoria do vereador Caio Monteiro de Barros, que inclui dispositivo na lei 3.210, de 27 de junho de 98, e dá outras providências correlata, que institui o Programa Municipal de Abertura, Conservação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais. O quórum necessário para a aprovação da matéria é maioria simples. Dispõe sobre a colocação de contêineres para a captação de lixo nas estradas rurais, com vista ao vereador Dr. Leandro Aparecida Silva Anastácio. O vereador não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela tramitação desse projeto. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela normal tramitação da matéria. O membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Leandro, apresentou emendas ao projeto. Senhores vereadores, o autor da matéria apresentou emenda substitutiva ao artigo 4º. Todos os vereadores receberam cópia das emendas. O vereador André Rezec solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. Está em votação. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. Está em primeira discussão as emendas e o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Primeiramente, as emendas, uma a uma. Emenda número 1, elaborada pelo membro da Comissão de Justiça, doutor Leandro. Atenção, senhores vereadores. Doutor Francisco, doutor Guilherme, nós estamos em processo de votação. Emenda número 1, elaborada pelo membro da Comissão de Justiça, doutor Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a emenda número 1, elaborado pelo membro da Comissão de Justiça, doutor Leandro, por unanimidade. Emenda número 2, elaborada pelo membro da Comissão de Justiça, doutor Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 2, por unanimidade. Pois não, senhor? Gostaria de solicitar a prorrogação da sessão, tendo em vista o adiantado da hora. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Prorrogado. Agora está em votação. Emenda substitutiva elaborada pelo autor.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a emenda substitutiva elaborada pelo autor. Está em primeira votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. Quero comunicá-los que a matéria será encaminhada à Comissão de Justiça para elaboração da nova redação de acordo com o artigo 178, parágrafo 6º do Regimento Interno. Constará na próxima semana da pauta projeto em segunda discussão. Projeto em primeira discussão, projeto de lei 44/2009, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete, que institui o Dia da Consciência Esportiva no município de Barretos.